nome é Deca Costa, eu tenho 35 anos, sou artista visual e tenho trabalhado aí já faz um tempo com arte, desenvolvendo minha personagem faz alguns anos. Eu comecei a fazer arte quando eu era criança, mais para adolescente. Eu gostava muito de aquarela e aí eu comecei a fazer aula para aprender como pintar, como fazer as manchas. Mas conforme eu fui crescendo, eu entendi que a aquarela não abarcava tudo que eu queria fazer. A aquarela demora um pouco para secar e aí precisa de um pouco de paciência. E aí eu fui começando a não ficar tão satisfeita nos meus trabalhos com aquarela. Ao mesmo tempo, eu fui ficando cada vez mais próxima do hip hop, do movimento, conhecendo as ideias, e o grafite sempre chamou minha atenção. E aí só depois de adulta que eu comecei a investir mais nisso. Então há uns anos atrás eu passei por um episódio no meu trabalho que me fez repensar sobre o racismo, como isso chega na vida da gente, como as pessoas negras sofrem e tem os seus sentimentos, a sua emoção abalada por causa de atos de racismo. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha me preparado durante 2 anos para assumir uma vaga no qual eu sou formada, graduada em administração. E eu sou especializada em compras, não tem nada a ver com o que eu faço agora. E aí eu me preparei para essa vaga e quando chegou no momento de ter essa promoção, eu não pude assumir essa vaga porque o diretor falou que eu não combinava com o trabalho, com o cargo. O cargo foi dado para uma outra pessoa que tinha pele clara, olhos azuis e que nunca tinha feito nenhum tipo de compra, que era o que eu estava ali me especializando. E aí ele disse, ela combina melhor com o cargo, mas eu preciso que você ensine ela para ela poder fazer o serviço. E aí, nesse episódio específico, eu disse, se eu não sirvo para assumir, eu também não sirvo para ensinar. E aí eu me ausentei desse cargo, dessa empresa. Mas isso trouxe uma dor emocional muito grande para mim enquanto pessoa, porque eu percebi que quanto mais eu me preparava, mais eu estudava, mas parecia que eu estava correndo numa esteira e não saía para lugar nenhum. E aí esse sentimento me trouxe essa decisão de começar a me expressar através da arte, começar a pintar. Eu entendi que com a aquarela, como eu falei antes, eu não ia conseguir expressar exatamente o que eu queria. Então foi no grafite que eu achei o lugar para expressar esse ponto de virada, assim. Comprei as latas, achei uma parede no porão da minha casa e pintei. Aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Eu fui a primeira vez num evento, deu muito certo de pintar lá e desde então, nesses 2 anos e meio, 3 anos, eu tenho pintado sempre e cada vez mais a minha personagem tem ganhado espaço e as pessoas têm se identificado. E aí eu vejo ela como a peça que faltava para eu sair dessa dor emocional que eu me encontrei por causa desse episódio. E ao mesmo tempo eu vejo que ela transforma uma força, ela passa uma força para as pessoas que se identificam e uma luta, assim, quando eu falo de ocupe o seu espaço, é essa questão de ocupar os espaços da sociedade e permanecer neles. Eu comunico isso através da minha arte. O percurso que eu tive para chegar nessa expressão que eu tenho hoje, que apresenta a minha personagem, eu falo minha personagem porque ela ainda não tem nome, não representa eu mesma, mas assim, todas as pessoas que se identificam, que já sofreram com racismo, então eu ainda não consegui dar um nome para ela e aí eu falo minha personagem. No início ela tinha uma característica mais de mulher, com um olho mais profundo, como se ela fosse uma ave mesmo, uma águia, como se ela estivesse encarando o racismo de frente. Então, se olhar os meus primeiros trabalhos, o olho ele é mais curvado, como se fosse uma ave mesmo. E aí, a minha ideia era passar esse enfrentamento através do olhar. Mas conforme foi passando e eu fui vendo que eu estava sendo convidada a pintar mais em escolas e as crianças aceitam muito bem a minha arte, eu senti a necessidade de trazer um pouco da feição da minha personagem como se ela fosse uma adolescente, uma criança que está passando, né, por um olhar mais adolescente, então ela virou mais cartoon. Junto com esse processo, eu entendi que eu precisava, a minha mensagem podia ser mais incentivadora enquanto ocupar espaços, enquanto ensinar para as crianças que elas podem olhar para um futuro, desejar aquilo que elas são plenamente capazes de alcançar. Nisso,
passou a linguagem dos espaços a fazer parte de todos os meus trabalhos. Então sempre vai ter um universo, um planeta, alguma coisa nesse sentido, que de uma forma mais cartoon, mais infantilizada, digamos assim, eu consiga passar uma mensagem bem penetrante, que é: você pode sonhar com o que você quiser, qualquer espaço é seu, é só chegar lá. Às vezes eu falo: ocupe seu espaço, nesse caso aqui vai ser respeite o meu espaço. Sempre tem a ver, o espaço lúdico, o espaço sideral de forma lúdica, faz com que a mensagem de que os espaços precisam ser ocupados seja muito mais penetrante, porém de uma maneira suave.